Eu vou apresentar para vocês um mineiro raiz, totalmente fora da caixa, designer de interiores, diretor de arte, desenha móveis e, claro, é um artista plástico. Ele assina aqui, junto da artista Mariana Veloso, a instalação cênica da área de credenciamento aqui da BIMAD. E tem um nome muito especial que eles apelidaram, ou não, deram o nome de Hã. Borogodó. Tem coisa melhor, mais brasileira que isso? Ele transformou esse espaço de passagem em uma experiência de acolhimento, reforçando a nossa identidade, o nosso pertencimento, né, a Sim. coisa da brasilidade, logo na entrada da feira. Falar sobre Brasil é uma das melhores coisas, né. É um momento muito importante pra gente, poder participar desse momento. A gente tá falando de uma feira que é muito comercial e, ao mesmo tempo, as pessoas vêm muito focadas em compra, em fazer esses negócios. Eu queria trazer para o credenciamento essa ideia mais conceitual e lembrar que a gente está falando de design brasileiro, a gente está falando de tantas marcas que trazem os designers, que expõem esses designers, a gente tem premiações dentro da feira, traz a imprensa nacional, então por que não falar desse Brasil e homenagear todas as regiões? E quando você pensou nesse cenário, nessa instalação de boas-vindas, né, e você deu esse nome, o que que você pensou? Porque conta um pouquinho dessa instalação, né, você até contou para o jornal que você fez, nichos, que me conta um pouquinho, você colocou cor, eu entendi que é muito seja bem-vindo Brasil, Sim, mas você contou sobre a construção disso que eu achei sim. interessante. Acaba que a feira em si, as pessoas já montam seus estandes num determinado formato, e eu falei: "Não, eu quero fazer totalmente diferente, eu quero fazer um clima de feira", né. Então a gente escolheu o sarrafo de madeira e o compensado naval, deixou ele natural mesmo, a gente nem chegou a invernizar, para ter essa cara como se fosse um caixote de feira, como se fosse feira de fruta, né. E as nossas frutas são as cores, a gente quis trabalhar uma paleta de cores que não fosse uma visão óbvia sobre o Brasil, de cores muito saturadas, de muito contraste. Pelo contrário, a gente utilizou cores com uma característica mais elegante. Então a gente misturou um verde, a gente desbotou, transformou em verde água, a gente desaturou os laranjas, a gente deixou o amarelo mais ocre. A gente fez uma combinação que não foi óbvia através da impressão por cima do PS, e a Mari desenvolveu uma estampa homenageando cada região do Brasil. E a gente também não queria algo folclórico, assim, tipo, ai, fazer uma coisa muito caricata. Pelo contrário também, a gente Um trabalhou geométrico, disruptivo, né? né. A gente acabou traduzindo as regiões do Brasil em formas geométricas, homenageando desde a natureza, o passeio, monumentos históricos. Então a gente fez uma pesquisa profunda disso, em trabalhar as formas geométricas e essa questão do contraste entre as impressões, as estampas, com essa linguagem da madeira natural. E me conta uma coisa, no seu trabalho, aqui para alguns associados, né, da Sim. BIMAD, eh, o que que você traz, né? É isso, é brasilidade, é arte, que lado é esse seu? Você mistura tudo, como é que você pensa num desenho de um móvel? Como é que você pensa no desenho de um tapete? Segue tendência? Segue a tendência da cabeça do Felipe? Porque a gente é Se eu bem. seguisse só a cabeça do Felipe, a gente ia fazer só obra de arte. Mas então, como é que é isso na prática, né? Como é que é isso, Então, essa criação dentro, de um design de um móvel para uma indústria, né? sim, acaba que quando a gente está desenvolvendo para indústrias, isso vai ser produzido em larga escala, e a gente tá falando de uma relação comercial com terceiros. O produto que eu vendo para o meu cliente, o desenho que eu vendo para o meu cliente, ele vende para alguém, que vai ser vendido para alguém. Então a gente está falando de uma cadeia de compra de muitos interesses. Então não tem jeito da gente não ser impactado por tendência. Falando de macro tendência a nível mundial e tal, mas sabe que eu não fico nessa pira de, eu vou olhar para a Itália, vou olhar para o Japão, vou olhar para a China. Não, eu vou olhar para o Brasil. Eu vou olhar para as nossas raízes, eu vou olhar para Minas Gerais, eu vou olhar para as pessoas que a gente ama, eu vou olhar para a relação das pessoas com o mobiliário, para a relação das pessoas com os objetos.
Porque muitas vezes eu acho que esse é o caminho perigoso do design, em que a gente entra numa janela em que as pessoas produzem para elas. Se eu for desenhar para mim, eu quero pôr lá na minha casa. Eu faço uma obra para pôr na minha casa. Mas eu estou desenhando para pessoas que vão expor isso em loja e que vai estar na casa das pessoas. E que, inclusive, tem um atravessador do especificador, né? Dos arquitetos e dos designers, que impactam demais a indústria, a escolha desses profissionais. Então, a gente é bombardeado de muitos interesses. Exato. Em ter um Exato. produto que tem um equilíbrio entre o custo de produção. Acaba que no nosso trabalho a gente já tem um desenvolvimento de peças mais artesanais, e eu fazer essa tradução para dentro do industrial traz uma complexidade, porque a gente precisa ter menos manufatura, porque senão o produto fica muito caro. Exato. E também, por a gente valorizar essa questão do artesão, então trabalhar esse equilíbrio entre as coisas, para chegar a um produto legal, interessante para o cliente final, não tem nada que me inspire mais do que o cotidiano, eu acho. Nossa, que fala boa essa, né? Porque não é o teu desejo, é o teu desejo com muitos outros desejos, Sim. para muitos outros desejos. A gente, às vezes, os designers, eles chegam querendo, a gente chega querendo falar muito, né? E às vezes a gente precisa ouvir mais. Ouvir o que o mercado está falando, ouvir o que a casa brasileira está pedindo. Então, para a gente não cair nessa janela de criar coisas que elas não vão ter um ciclo de vida interessante. E a gente põe mais um produto no mundo que não vai ter sentido. Pensando até numa sustentabilidade, numa Sustentabilidade. coisa do cuidado, né? Falando ainda um pouquinho sobre isso, eu tenho sentido de todos esse tempo trabalhando, inclusive aqui na BMAD, como diretora de conteúdo do jornal Hall News, que cada vez mais a indústria acredita no design autoral. Sim. Acredita que a identidade faz toda a diferença, Sim. não só aqui, como para lá fora, para exportação. Uhum. Você acha que isso está crescendo? Você acha que os departamentos de design estão sendo valorizados? De verdade? Sim, falando ainda dessa macroeconomia do design, né? Antes, o Brasil ele era reconhecido pela cópia. Infelizmente. Infelizmente. Você já trabalha com isso há anos, sabe bem como foi. Tanto que quando a gente visitava os estandes em Milão, em feiras internacionais, as pessoas corriam, fechavam o catálogo, não queria que os brasileiros deixavam visitassem. Pois é. E hoje em dia a gente conseguiu, através do design, que é uma arma, literalmente, a gente conseguiu virar esse jogo. Então, hoje em dia o design brasileiro ele é super respeitado, em prêmios até internacionais. Nós somos aí muito requisitados, os brasileiros, a gente está lavando, a gente está arrastando os prêmios mesmo a nível internacional e a nível nacional, e o mundo tem virado os olhos para cá, para o que a gente tem produzido. Então aqui dentro da feira temos designers incríveis, premiadíssimos, não só internamente, mas no exterior, e a gente trazer a aproximação, esse diálogo entre a indústria e entre os designers é o que traz exclusividade e identidade para todas as marcas. Falando do desenho que eu faço, eu, por exemplo, tento não desenhar, por exemplo, eu vou desenhar uma poltrona para uma marca. Eu tento não trazer uma poltrona para outra marca na mesma feira, porque eu acho que divide muito e é muito contaminado com o nosso DNA, né? Sim, sem dúvida. Então tem tantos amigos aí que a gente indica, a gente vai rodando, né? Eu desenho para uma, ele desenha para outra, daqui a pouco eu desenho para a mesma Mas tem marca. que ter, né? Esse rodízio, né? Esse refresco também para as marcas. Até porque quando você desenha um tapete, é muito diferente de quando você desenha uma poltrona, sim. né? Mas tem a tua assinatura, tem o teu background, tem toda a tua vivência. Agora também eu acho que um grande desafio para as indústrias, para as fábricas, é a gente começar essa conversa com o cliente final, que são os lojistas, deles entenderem de que não é porque aquela peça é assinada, ele vai comprar uma peça mais cara. Aliás, você tocou num ponto muito importante da gente falar. A valorização do design autoral encareceu, de alguma maneira, as peças. Sim, sim e não. Eu acho que é aí que tá. As pessoas associaram, jogaram essa questão do desenho industrial
para uma assinatura artística. E às vezes a gente soluciona muitos problemas dentro da indústria de deixar aquele produto mais barato. Porque a gente entende sobre a técnica produtiva e a gente traz criatividade para aquela função. Então, a gente já tem feito o caminho inverso dentro das fábricas. Então, até uma mensagem aí para as indústrias e para os fabricantes. Não é porque você vai ter um desenho por nós que a sua peça encarece. Pelo contrário, você pode trazer inteligência de grandes amigos aí para dentro das suas fábricas, de deixar o seu processo mais ágil e o seu processo muito mais inteligente e peças muito mais enxutas. Muitos amigos têm feito esse caminho dentro das fábricas. Que isso, como aconteceu no Bauhaus pós-guerra, Sim. né? Que eles pensaram em móveis mais racionais, Sim, a secura do mobiliário. mais acessível financeiramente para poder movimentar não só o mercado, mas deixar as casas acessíveis à compra dos móveis, as pessoas mais acessíveis, já que era um pós-guerra. E quantos designers aí renomados a nível nacional já trabalham com reaproveitamento dentro das próprias fábricas e tem lançado produtos que eu faço essa garrafa e o subproduto dela eu consigo desenvolver outra peça e isso é valorizado, é uma peça legal. Então a gente consegue entrar para dentro das fábricas e das indústrias para trazer essa questão de sustentabilidade no ciclo produtivo inteiro. Mas você acha que a indústria está já bem preocupado com isso? Com as sobras? Eu acho que não. Eu acho que a sustentabilidade ela é uma conversa que a gente precisa ter, não só... Não deixar de falar, né? A gente fala de sustentabilidade natural em questão de insumos e de recursos naturais, mas a sustentabilidade ela vai para além disso. Sim. A gente tem a sustentabilidade cultural, socioeconômica. Sim. Então, é um convite aos designers também de participar desse processo da gente desenvolver juntos peças que sejam transparentes e que sejam preocupadas com sustentabilidade em todos os seus aspectos. Às vezes a gente não consegue trazer tanta sustentabilidade para a questão dos insumos, mas a gente vai trabalhar isso de forma sociocultural. Então a gente precisa fazer esse equilíbrio. E me conta mais uma coisa. Não, mas me conta mais sobre daqui, assim, porque você é um artista. Eu sou mais arteiro do que artista. Eu Ah, sempre falo isso, que eu não sou artista, sou mais arteiro, eu faço mais bagunça que Você tudo. como arteiro, né? Como é que você divide esse teu tempo entre design, arte? É misturado? Ou Eu acho que essa parte não tem como separar. Não tem como separar. faz muita arte? Faço. Desenha muito? Sim. E acaba que começa assim, numa inspiração artística, uma piração, e eu vou traduzindo isso de tipo, como que isso vai ser acomodado dentro da indústria, dentro de fábrica, dentro de produto, né? Quando eu decidi fazer design, eu tive essa discussão interna, que eu pensei assim, vou ser artista ou vou ser designer? Olha, tá vendo? É uma pergunta importante. Porque a arte, ela tá num espaço de contemplação e de discussão. Então, ela leva a quem fez e a quem está recebendo aquela mensagem, seja através de quadro, de escultura, de instalações, ela entra nesse espaço de discussão. E eu queria entrar numa parte de utilidade. Eu queria traduzir tudo aquilo que eu acredito em coisas úteis. Em você utilizar, por exemplo, uma garrafa desenhada por mim e aquilo ter uma história, ter uma finalidade, ter tido um pensamento artístico por trás. Então eu pensei assim, eu prefiro estar dentro da casa das pessoas do que guardado em museu. Maravilhoso. Querido Felipe, muito obrigada pela essa super entrevista. É inspirador estar do teu lado. Obrigado. Senão a gente fica aqui falando uma hora. Não, né? nós temos tempo, ó, tá correndo. Super obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Abimage, por ter aberto esse espaço, em fazer esse link, dar espaço para a gente poder falar sobre o que a gente acredita. E depois a gente pode fazer uma fofoquinha, jogar a conversa fora na hora que a câmera desliga. Não, aí é o melhor. Nos bastidores Nos bastidores. Não, nos tudo bastidores. de bom.